Glória a Deus. Rapidamente, irmãos, que a irmã Stephanie falou, lendo, claro, a Escritura de Deus, lá em Efésios 5, no versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O Senhor fez ler até recentemente, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Resplandecesse a luz. Ele é quem resplandeceu em nossos corações a sua maravilhosa luz. O Senhor me fez lembrar lá de Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Luz e trevas que não se misturam. Paulo fala para a gente, lá em Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que ele? Não há comunhão, irmãos, entre luz e trevas. Não há concordância. Deus, desde o princípio, fez a separação entre luz e trevas. E Ele quer que sejamos esses filhos da luz, andando na luz do Senhor, essa luz a qual Deus resplandece nas nossas vidas, em nossos corações, ilumina, dá vida, tira da escuridão do pecado, dos nossos desejos, das nossas vontades, de andar como o curso do mundo, de viver como o mundo vive, de agora não sermos participantes das obras infrutuosas das trevas, comunicando com elas, como Paulo também fala para os coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes, mas agora com o coração purificado por Deus, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, Ele nos dando a sua maravilhosa luz, a sua luz estando em nossas vidas, como Salomão fala em Provérbios 4, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo até chegar, ser dia perfeito, como o Senhor fez ler lá em Eclesiastes ontem, brevemente na casa de recuperação, Eclesiastes no capítulo 2, versículo 13, então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, a estupidez, a tolice. Quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Jesus, que é a luz, como vimos hoje no culto em João 1, trazendo até mesmo o que foi lido lá em Gênesis,
João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, remetendo à luz de Deus, como o Espírito de Deus que parava sobre a face das águas do abismo, parecendo que até os nossos corações, que estão em trevas quando não tem o Senhor na nossa vida, quando Deus não habita no nosso ser, quando não damos espaço para que essa luz venha realmente penetrar na nossa vida, não abrimos nem mesmo uma brecha para essa luz entrar no quarto escuro do nosso coração e ele venha realmente nos tirar da escuridão, das trevas, do pecado. Não damos um pouco de lugar, irmãos, uma brecha para o Senhor, como Moisés, que por uma brecha viu o Senhor pelas costas. Dá, irmãos, um lugar, abre um pouquinho o coração para Deus, para que Deus venha entrar com salvação, com libertação, com cura para a nossa vida, fazendo aquilo que Ele quer, do jeito, da maneira dEle. Porque não viemos para este mundo, para essa terra, para fazermos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como foi falado hoje em João 3, que é nascido do alto, de dentro da água, de dentro do Espírito, porque o Espírito de Deus estará em nós. Nascidos agora de uma semente incorruptível, que o apóstolo Pedro fala, em 1 Pedro 1, Ele quer nos dar essa vida, Ele quer nos dar essa crença, esse ser persuadido, convencido a obedecer, a atender o seu chamado, a atender a sua convocação, porque Paulo fala que somos soldados de Cristo. Como fala para Timóteo, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado. E o soldado não se embaraça com nada nesse mundo, nada nessa terra, porque ele fala em Colossenses 3 que aquele que já ressuscitou com Cristo busca as coisas do alto, se esforça para as coisas do alto. Ele não quer angariar tesouro no mundo, tesouro na terra, bens materiais, mas ele quer dar galardão, angariar, guardar galardão nos céus, onde a traça não vai corroer, a ferrugem, onde o ladrão não pode roubar. Não vai vir um ladrão, uma quadrilha de assaltantes, como tem em São Paulo, como tem no Rio, que é especializada em invadir casas, condomínios e rouba tudo. Tem lá um milhão de reais embaixo de uma cama, como muitos fazem, não confiam nos bancos. Já teve político pego com quase 60 milhões em malas dentro do seu apartamento, pela Polícia Federal. O ladrão não vai roubar o tesouro no céu. Satanás não tem poder para tocar nada daquele que está com Cristo. Aleluia. Na vida, na nossa alma, se estivermos com Jesus verdadeiramente, crendo nele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora vir para o Senhor, como o irmão Felipe fala, praticar obras da fé, obras de Cristo. Apenas algumas passagens antes de passar a oportunidade para o irmão, para o preletor da noite, irmão Daniel. Essa palavra é legal, né? Isaías 2:5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías 9:2, uma passagem conhecida nossa. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a sua luz. Isaías 42, tem até mais Isaías, mas
Isaías tem bastante. Qual é o versículo? 16. Esse 16. Deixa eu ver. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Aleluia. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Falando do nosso Salvador Jesus Cristo. Isaías 8, 20. Aleluia. A lei e ao testemunho, se eles não falaram segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Falando das palavras do Senhor, que venhamos tê-la em nossos corações, como fala em Salmos 119 e 105, porque as palavras de Deus são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim, a palavra de Deus estando em nossas vidas, a sua luz resplandecerá, e as suas palavras também na vida de muitas almas, na vida das almas que estão em trevas, porque não sairão palavras ociosas, mas palavras de vida, porque as palavras é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador, único e verdadeiro. Amém? Missionário Daniel.